Histórias de fantasmas, espíritos e assombrações são muito comuns entre caminhoneiros e motoristas de ônibus no Brasil e no mundo. É fácil entender o porquê. As estradas são lugares cheios de histórias com acidentes, mortes e destruição. Além disso, a solidão de uma viagem à noite, aliada ao cansaço, pode influenciar a imaginação dos motoristas ou a visão para o outro mundo, o que leva a imaginar que possivelmente estejamos rodeados de espíritos que vagam perdidos no nosso mundo material. Estes seres, ao morrer de forma trágica, ficam vagando nos locais onde os acidentes aconteceram. Os mais antigos e alguns estudiosos do mundo paranormal afirmam categoricamente e com toda a veemência que estas almas atraem mais pessoas para o mesmo destino, a morte por acidentes. Carros param de funcionar do nada. Espíritos aparecem agonizando na frente dos automóveis e até mesmo fantasmas são vistos dentro de veículos, causando pânico aos motoristas e levando-os à morte por acidente que não tem explicação. Os mortos estão entre os vivos e alguns deles tornam-se espíritos impuros. Eles estão à espreita de mais pessoas a serem sugados para o mundo invisível das almas e dos mistérios. Hoje o canal Mistérios do Mundo vai te levar a um lugar que trata exclusivamente deste assunto. Ali, mortes acontecem frequentemente e capelas são erguidas em homenagem a seus entes queridos. As histórias sombrias dessas estradas são relatadas por pessoas que testemunharam esses acontecimentos. Acontecimentos do mundo invisível e do sobrenatural. Olá, você que é inscrito no canal Mistérios do Mundo, canal Mestre Paidener, também um canal Positividade Mística. Hoje nós estamos mais uma vez saindo sem a Sueli. Nós tivemos uma trágica notícia ontem, onde a mãe da Sueli, a dona Tetinha, ela teve um infarto fulminante na madrugada de quarta para quinta-feira, isso entre 2 às 3 horas da manhã. E foi uma dor muito grande para a Sueli, que era filha única, e perdeu a sua mãe nessa trágica fatalidade que a vida às vezes prega pra gente. Ela acabou perdendo a sua mãe. O enterro foi ontem, foi um dia muito triste, um dia cheio de angústia, mas enfim, os que partem deste mundo material, a gente deseja toda sorte no outro mundo, no outro espaço, no outro tempo, em uma outra dimensão espiritual. E nós, os vivos, temos que nos confortar com a dor, com a perca e com os sentimentos que ficam, principalmente os filhos que têm que passar por isso. Infelizmente, foi o que aconteceu com a mãe da Sueli ontem, que morreu por isso, motivo dela não estar aqui hoje. Marinês, você quer falar alguma coisa também a respeito disso? Sim, foi uma tristeza para todos nós, porque a mãe da Sueli era uma senhora boa, uma pessoa bondosa, carismática, e de repentemente a morte é uma surpresa. Quando ela vem, não diz o dia que chega. E pegou todos nós de surpresa, né, Otímio? A gente ficou todo mundo triste com essa perca, e a Sueli está um pouco abatida. Mas o que a gente pode agora desejar é que Deus dê o céu a ela, e lá há muito tempo também sem a gente. Mas é assim mesmo, a vida bola pra frente. Inclusive a Sueli Sena vai estar com a gente a partir de amanhã, né? Porque não adianta também ficar remoendo as dores, as lamentações, porque quem parte desencarna e está distante de nós como seres humanos, materiais. Enfim, a morte é algo muito misteriosa. Se todos nós acreditássemos que a vida realmente poderia proporcionar algo bem melhor, e todo mundo queria morrer. Mas enfim, ninguém conhece o mistério da vida. As religiões também não dão uma resposta à altura ou 100%
convincente, e por isso existe muitas dúvidas, muitas perguntas, e as respostas ainda não são definitivas para os mistérios que a vida oferece, principalmente após a morte. E esse é o nosso trabalho, as investigações espirituais, as investigações do mundo paralelo ao nosso, que é o outro mundo, o mundo espiritual. E nós estamos, portanto, agora nesse momento, mesmo com a falta do Sueli, partindo para um lugar chamado Trevo das Almas Perdidas. Um lugar onde vários acidentes acontecem, principalmente no Trevo das Almas Perdidas. As assombrações, as visões, os lamentos são vistos quase todas as noites. Nós estamos viajando, mostrando para você esse mundo sobrenatural, principalmente quando as pessoas perdem as suas vidas em trágicos acidentes e que suas almas ficam penando no nosso mundo físico. Daqui a pouquinho, portanto, vamos chegar no Trevo das Almas Perdidas. A vida traz muitos mistérios, principalmente quando se fala do mundo sobrenatural. As mortes que acontecem, as aparições, o mundo espiritual, ele é repleto de coisas que não são explicáveis, ou pelo menos de propósitos que nós procuramos entender e não encontramos. Eu e o Pai Nenê, repito mais uma vez, a Sueli Sena teve um problema gravíssimo na sua família. A senhora, sua mãe, morreu, um infarto fulminante tirou a vida da sua mãe, e ela não vai poder estar presente com a gente nessa investigação, nessa nossa história de hoje. Mas está por aqui o Pai Nenê, e nós viemos num lugar específico. Claro, viemos em tantos outros. Nós já mostramos a curva da morte, nós já mostramos a estrada da morte, e hoje nós estamos passando no local que você não viu ainda, no lugar chamado o Trevo das Almas Perdidas. Pai Nenê está aqui comigo, aqui bem perto de mim. Pai Nenê, como é que você resume um lugar como este que nós vamos mostrar às pessoas que estão nos acompanhando nesse momento? Olha, o resumo que eu dou é que realmente esse trevo conhecido, o Trevo das Almas Perdidas, porque realmente aqui, por segundo e por minuto, principalmente à noite, as aparições das almas que morreram de acidente nessa localidade, pedindo socorro e fazendo as suas penitências, muitos gritos, muitos gemidos, visto aqui nessa localidade, e almas, porque as pessoas veem as pessoas aí atravessando de um lado para o outro, pedindo socorro, com aquelas agonias, com aquelas aflições, almas que não se conformaram com a sua morte e continua na mesma localidade aqui onde foi acontecido os fatos. Lembrando que muita gente morreu também aqui. Pelo Brasil afora, nós podemos evidenciar vários acidentes trágicos. Isto é fato. As pessoas morrem constantemente em acidentes, mas o lado que não é explicado, muitas das vezes, o lado espiritual, pode me acompanhar, Jerry, é justamente o Pai Nenê. O fato das pessoas que morrem em trágicos acidentes ficarem aparecendo principalmente à noite para os caminhoneiros, para as pessoas que transitam nessas rodovias. À frente ali você já tem a entrada, onde é conhecida como o Trevo das Almas Perdidas. Nós vamos chegar lá, eu vou contar a história de duas pessoas, são histórias que são conhecidas pela comunidade, são histórias de aparições e as histórias de como essas mortes aconteceram. Nós estamos nos aproximando. Ali à frente, o Jerry, já dá para mostrar a imagem.
que é justamente na entrada da cidade. Dá para se ver também as capelas. Pai Nenê, aqui é um lugar realmente, um lugar onde as pessoas contam as suas histórias e onde as tragédias também aconteceram. É uma atrás da outra. E até hoje aqui acontece acidente e com vítimas e fatais, porque aqui vocês podem olhar que parece uma cidade só de capela. Veja o quanto pessoas já foram mortos aqui nessa localidade e até hoje ainda tem frequência de espírito aqui das almas que vivem penando por essa localidade. Exatamente, o Panini falou algo interessante. Uma cidade de capelas, uma cidade onde marca as tragédias que aqui aconteceram. É evidente que nem todos os acidentes que aqui aconteceram foram feitas algumas capelas. Algumas capelas foram feitas e outras não. Ou seja, alguns acidentes não foram registrados erguendo capelas, né, Panini? Outras vocês vão conhecer e a história também, né, Panini? Porque tem momentos de acidente que às vezes as pessoas são de tão longe que não vêm praticar aqui uma capela. Mas quem morre, pessoas próximas daqui da cidade, todo mundo vai e efetua uma capelazinha no lugar daquele acidente. Por exemplo, aqui parece um cemitério de tanta capela que tem na beira da estrada, porque aqui é aonde acontece as mortes frequentes e as almas continuam penando nessa localidade. As almas continuam penando neste lugar. As almas perdidas que vagam no nosso mundo material. Os espíritos que não encontraram a paz. As almas desencarnadas que assombram este velho trevo nas mediações da nossa cidade. Você está se aproximando do local e nós vamos mostrar para você as capelas e as histórias que aqui aconteceram. A partir de agora, portanto, você vai conferir a história de pessoas como nós que perderam as suas vidas de forma displicente, que perderam as suas vidas. Uns passavam de moto, outros de carro e outros simplesmente a pé atravessando esta pista. Vou começar por aquela capela que está do outro lado da pista. Vamos conhecer a história. As nossas presenças naquele lugar perigoso e cheio de mistérios requer atenção redobrada. Ao atravessarmos a pista movimentada, o grande fluxo de carros e motos eram surpreendentes. Avançamos em direção à velha capela, que registra uma história cheia de mistérios e assombração. O local é sombrio e a atmosfera daquele lugar é pesada e assustadora. Pode vir. Esta capela em especial tem uma história interessante. Tem a foto do homem, tem a foto do Senhor, a data, tudo, mas não mostra. Vai comprometer principalmente aí o anonimato dessas pessoas se mostrar, tá? Então não mostra. Gente, uma capela erguida há alguns anos. Essa capela em especial traz uma tragédia anunciada, pelo menos antes desse homem ser atropelado neste local. De moto? Não. De carro? Não. Este homem, ele estava a pé. E ele vinha do seu trabalho às 5 horas da tarde. Aqui já estava anoitecendo e ele passava justamente para aquele local ali dentro. Ali dentro tem uma casa.
é a casa que ele morava. Ele vinha do seu trabalho, antes passou na feira livre, fez as compras para sua mulher, sua esposa e seu filho. E aqui, ao atravessar este local, ele vinha com a sua sacola, tranquilamente. Um pensamento veio à sua cabeça, porque antes os amigos comentaram para ele não vir às 5 horas da tarde, justamente um horário que não era propício às pessoas passarem a pé por aqui, porque é perigoso, tanto na questão espiritual, como na questão dos veículos que são constantemente trafegando aqui em alta velocidade. Os veículos que passam em alta velocidade por aqui. Ao passar aqui, a sua vida foi ceifada. Só que os amigos comentaram, Parinê, que naquela noite fatídica, os amigos disseram, não vá essa hora, é perigoso. Mesmo assim, contrariando as opiniões dos seus amigos, eles então passaram essa mensagem para ele, e o rapaz, que não vou dizer o nome, não atendeu. Continua teimando. E aí continua teimando, achou que não era verdade e veio, né, se aproximando dessas localidades. Quando vai chegando aqui nessa localidade, o que é que aconteceu, Otímio? Aí agora foi fatal. E foi uma fatalidade triste. E assim mesmo, dizem o pessoal e vários testemunhas que antes dele atravessar aqui, viu uma pessoa chamando ele no meio da pista. Ele fechou, trespassou, dormiu, fechou os olhos e foi em direção à pessoa que estava chamando ele aqui naquela localidade, que vocês podem ver aí onde está essas moitas esse tipo de jardinzinho aí. Aí ele foi atravessando, quando atravessou, aí agora... Ele vinha a pé. Vinha a pé. Bom, gente, é uma espécie de hipnose. Você sente alguma coisa, sente uma sonolência ou uma hipnose e você sai de si. Foi o que aconteceu. É mais ou menos isso. Ao atravessar aqui, um carro entrou naquela direção em altíssima velocidade, perdeu o controle e colidiu diretamente com esse rapaz que tentou correr, mas não deu tempo. O carro capotou nessa altura. Este é apenas um dos acidentes. Vem carro ali. O carro capotou em grande velocidade, esmagou o rapaz aqui e foi parar lá naquela roça que você está vendo neste momento. O par foi tão grande que ele voou e caiu lá do outro lado de lá, todo esbagaçado. Morreu na hora. Ele morreu de forma instantânea, Pai Nenê. O interessante de tudo isso não é a morte desse homem que perdeu a sua vida. Toda a feira que ele fez ficou espalhada aqui nessa região. Foi uma cena triste, lamentável. Alguém que vinha da feira livre para poder entregar à sua família os alimentos para se alimentarem. Depois disso, depois deste acidente, algumas visões foram vistas aqui, como se o seu espírito estivesse nesse lugar, como se o espírito estivesse pedindo ajuda. Eu falei em outras reportagens e gostaria que o Pai Nenê pudesse repetir novamente isso. Pessoas que morrem em acidente são vistas frequentemente nos locais onde morreram, não é isso, Pai Nenê? As almas ficam na mesma localidade que aconteceu o fato. Então ali ela vem cumprir a sua penitência de suas dores e o seu sofrimento naquela localidade. Todas as pessoas que morrem de acidente, vocês podem perceber, fica na localidade dos acidentes, chamando mais gente, certo? Atraindo mais pessoas, e acontece por minuto o acidente, e principalmente à noite. Venha comigo, esta foi uma das histórias e uma das visões que são vistas aqui. Não mostre não, olha lá, Pai Nenê. Tá a data, não vou nem dizer a data porque as pessoas conhecem essa história, mas não vou mostrar não mostra não. Tá ali para quem quiser ver e comprovar o que estamos falando. Logo ali na frente, nós temos uma outra capela e nós vamos para lá nesse momento. Tudo isso
no trevo das almas perdidas. Ali tem mais uma ali, ó, do outro lado. E temos mais capelas aqui. Aqui não é bem uma capela, o nome já não existe mais. Mas aqui ao lado tem uma história muito interessante de acidente trágico e também de aparições. Aqui. Esse monumento, esse muro, foi feito em homenagem a uma mulher. E uma história interessante aconteceu com essa mulher. Na realidade, um casal estava bebendo neste dia, o dia inteiro. Muita cerveja, muita brincadeira, muita comida. Era tudo maravilhoso. Só que esse casal, eles não passavam por aqui há muito tempo. Não andavam aqui por muito tempo, nem a pé, nem em carro, enfim, nada. E aqui foi onde justamente o acidente aconteceu. Eles estavam bebendo, eles estavam se divertindo, só que quando foi mais ou menos 8 horas da noite, que eles já queriam vir embora, já tinham bebido bastante, comido bastante, e a dona do bar disse: olha, você vai atravessar um lugar que é perigoso, tanto perigoso no sentido da palavra de acidentes que acontecem, como também é perigoso pelas histórias fantasmagóricas que acontecem nesse lugar. Que foi nesse dia que essa mulher conheceu a morte. Foi nesse dia que a tragédia aconteceu. Ela ignorou toda a história contada sobre aqui. E ela sabia que o trevo das almas perdidas era algo sobrenatural. Né, Pariné? E nesse dia, ela voltava 8 horas da festa. Chegando aqui, ela teve uma visão de uma imagem que se formava ao longo da estrada. E o rapaz que vinha na frente se assustou, porque ela disse: estou vendo alguma coisa. E o rapaz que viu na frente, o que viu o motorista, não o motorista, mas o rapaz que vinha guiando a moto, ele disse: não estou vendo nada. Ao olhar para trás, estava garoando. Foi aí que aconteceu o acidente. Isso, foi uma morte trágica que ela se acabou de um jeito feio, viu, Tímio? Pessoal, como é que nós sabemos que ela teve a visão de um fantasma? O rapaz que ela estava, o que vinha conduzindo a moto, hoje vive e mora aqui na cidade. E ele até hoje relata essa história de uma forma muito intrigante. E ele não gosta de falar nesse assunto. Ele disse que quando a mulher caiu, ela gritou muito: não deixe morrer, não me deixe morrer. Porque ela bateu com a cabeça, com a nuca, na pista, aqui. E aqui mesmo, ela faleceu. Muita gente comenta que esse trevo é um lugar propício para as aparições dessas pessoas. Eu apenas citei 2 histórias comprovadas e 2 histórias que aconteceram realmente no trevo das almas perdidas. Porque é aqui onde as aparições, os lamentos e as dores dessas pessoas permanecem até hoje, Pariné. Até hoje. Isso aqui é eu digo assim, que aqui, se fosse aqui, um mundo espiritual no meio da gente, nessa localidade. Que se eu fosse o prefeito da cidade, eu mesmo mandava botar um cruzeiro aqui, certo? Mandava celebrar uma missa para poder eliminar um pouco dessas almas que vivem em sofrimento. Até esse momento não se teve uma missa. As pessoas relatam muitas histórias de assombrações, de visões e de acidentes principalmente. Gente, aqui, mostra aqui nesse lugar, olha como é perigoso. Olha do outro lado. Veja aqui, me acompanhe. Foram erguidas várias capelas, muitas delas já desabaram. Inclusive tinham duas ali, ó. Tá vendo aquele nome lá? Ali, naquela placa ali, tinham 3. Um caminhão veio em altíssima velocidade, entrou ali para fazer o contorno
e acabou colidindo nas próprias capelas, ou seja, as próprias capelas que representavam os mortos foram destruídas por um outro acidente, Parinê. Se tivesse uma pessoa ali, tinha sido vítima também, mas como não tinha, foram as capelas, que foi todas destruídas. Era 2 ou era 3 que tinha ali daquela localidade, nesse acidente. Foram destruídas pelo acidente. Um acidente puxando um outro acidente, atraindo um outro acidente. Uma coisa terrível. E nós iremos então encerrar essa nossa investigação aqui, mostrando para você o perigo que é, contando para você as histórias e as assombrações que falam sobre este lugar. E numa outra oportunidade, talvez a Sueli Sena, voltando aqui, nós iremos fazer uma vigília aqui. Vamos verificar se existe realmente o desespero dessas pessoas ou dessas almas em especial, porque o mundo material delas já não existe. Será que os espíritos estariam perdidos ao longo desse trevo? O que realmente estaria acontecendo aqui? Porque vários acidentes misteriosos acontecem frequentemente. Por quê? Em especial, as almas perdidas não estão em outro plano. Por que se materializam aqui? São perguntas que às vezes nós tentamos responder, mas existem mais dúvidas, Parinê, do que uma resposta ou respostas convincentes. Com certeza, porque às vezes as pessoas não acreditam no sobrenatural, principalmente nas forças espirituais. Mas aqui é uma localidade, Otímio, que foi batizado pelo nome Trevo das Almas Perdidas, porque elas vivem vagando, pedindo socorro e vivem aqui em penitência nessa localidade. Painê, para que essas aparições realmente deixem de existir, para que tudo isso possa voltar ao normal e mais acidentes não aconteçam, o que poderia ser feito? Olha, o que poderia ser feito aqui nessa localidade, eu digo, missas com frequências, botavam um cruzeiro para ir eliminando mais um pouco dessas penitências e podia até dar uma acalmada, mas assim mesmo sempre é que acolá acontece, porque vem um chamando o outro. Quer dizer, por mais missa, por mais invocações, de orações... Coisas que fizer, por mais orações, por mais coisas, sempre nunca para de acontecer. Bom, gente, portanto, está aí a palavra do Parinê. Portanto, eu vou atravessar aqui rapidinho. Você pode finalizar daí mesmo, Jerry? E nós vamos mostrar aqui toda a extensão aqui, Parinê. Esse aqui é um trevo perigoso, a gente vai fazer rapidamente essa imagem aqui. Olha, essa é toda a extensão que compõe o Trevo das Almas Perdidas. Um lugar muito movimentado, cheio de histórias, de assombrações e, acima de tudo, de almas que vagam aqui por aqui. Nós vamos encerrar, atravessar rapidinho aqui, porque vem carro. Aqui era onde tinha as capelas, foram destruídas, não tem mais. E nós vamos encerrando, portanto, essa matéria mostrando para você, ao longo das nossas histórias, um trecho que ainda hoje, nos dias atuais, assombram as pessoas que vivem por aqui. Para se despedir, um grande abraço. Na próxima investigação traremos a Sueli e numa outra oportunidade, possivelmente, traremos também o Parinê à noite e iremos fazer uma investigação, não é isso, Parinê? Com certeza. A gente não falta oportunidade para vir até nessa localidade, porque até são muitas demais para a gente presenciar todas, mas a gente deve marcar presença qualquer um tempo desse aqui, viu? E todos uma boa tarde. Uma boa tarde a todos e a gente se encontra no próximo vídeo.